Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e trazendo para vocês mais uma jogatina aqui de DC Universe. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês o DPS Gadget. Demorou um pouquinho para sair, mas já tá aqui tudo bonitinho, gostosinho, do jeito que vocês curtem e merecem. E aproveitar que se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for postado. E não esquecer também de deixar aquele like maroto, cheiroso e gostoso que só vocês podem dar. Ajuda demais no nosso trabalho e não faz falta aí nenhum, aliás, não dá trabalho nenhum para você. Aproveita e compartilha também o conteúdo desse canal com quem mais precisa de conteúdos de DC Universe em PTBR. E galera, aqui no cantinho, vocês estão vendo um QR Code. Para você que tem vontade, queira ou tem aquele desejo de querer ajudar este projeto, este canal, com qualquer valor, qualquer quantia que tocar no seu coração, será muito bem-vinda. Desde já agradecemos por esse grande apoio aí. Bom, e galera, vamos lá. Não quero enrolar muito, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais comprido do que os demais. Bom, toda vez que chega no Gadget a gente sempre demora mais um pouquinho, justamente porque as loadouts do Gadget eles são meio que dropadas e requerem uma atenção um pouquinho maior. Bom, vamos parar logo com essa enrolação e começar com o que interessa. Para início eu vou aqui direto na arma, tá? E eu estou utilizando o Hand Blaster, tá? Independente da arma que você tiver aí, mas no caso do Hand Blaster aqui basta você ter acesso à sua bicicletinha, né? Ao ataque com a bola de raio, tá? No caso aqui, só essa fileira aqui, tá? Esses três aqui, tá? Esses três aqui, essa fileira da sua direita é essencial para você, é o necessário, tá? Até para te dar aquele suporte durante o combate. Para o voo, tá? Lembrando aqui que eu tô com um personagem que tem voo, tem que liberar o voo supersônico, tá? Esses dois primeiros aqui, tanto o Stone Resistente quanto o Restart Resistente, você também tem que ter aí. O ideal seria ter o Breakout Mastery, mas se você não tiver pontinhos aí, tá? Tanto para ter o Breakout Mastery quanto o Stun Recovery, não tem problema, basta você ter aqueles dois primeiros lá. Vamos aqui ao Iconic Powers. A gente só vai ter na nossa loadout o New Venom Buster, tá? E o World of Power, tá? Que vão fazer parte efetivamente da loadout, tá? Bom, agora a gente vai aqui para os nossos State Point, tá? Ó, aqueles dois Iconic Powers, eles vão ter interação direta aqui com esse suporte, tá? Com o nosso aliado aqui, o Imperador Aquaman, tá? Com a sua primeira habilidade de suporte, que vai dar aquele refresco no nosso Supercharge, tá? Ele vai dar essa ajuda. E lógico aqui o Batman Kiri, tá? Com a sua primeira habilidade, que é o Look of Drawn, tá? Eu vou colocar aqui como parceiro de combate, tá? Nosso suporte para combate, o Adão Negro, tá? Justamente porque ele tem essa interação com a eletrificação, tá? E vai causar dano adicional em inimigos que já estejam eletrificados. Bom, aqui na nossa arma a gente vai ter aqui o Hand Blaster, tá? Aliás, o Blaster Adapter 5, um energizador para o nosso pulso eletromagnético, o Skylmite, tá? Um acelerador para o nosso Neural, ok? O Penetrate Strike, aliás, é isso mesmo. Lembrando que isso aqui a gente vai ignorar 2% da defesa do inimigo, tá? Mais um restaurativo para o nosso gás do medo nas calças, tá? Na luva eu vou colocar o Max Damage e na bota o Tumble Master. Lembrando que o voador ele leva um certo tempo para retornar ao movimento de voo, tá? Caso a gente precise escapar de uma situação mais difícil, a esquiva aí do Tumble Master ela sempre é muito bem-vinda. Bom, agora a gente vai falar aqui dos artefatos, tá? Eu vou estar utilizando a soda, tá? A Borosite Solder, mas você pode colocar a Nitro Solder Cola, que é uma boa pedida, aliás, uma das melhores pedidas. A gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui a carta do estrategista. Lembrando que a carta do estrategista, nosso foco principal vai ser no Damage Critical, tá? Onde ele vai aplicar dano ao longo do tempo, tá? O nosso Quizlet, tá? Lembrando que a principal função dele aqui vai ser relacionada diretamente com Refractal Beam, tá? Justamente para a gente poder estar utilizando
o nosso supercharge. Lembrando que a gente tem a variação de 2 supercharges aí, então ele vai ser bem útil nesse caso. Aqui a carta da transformação, lembrando que a gente tem acesso aí à barganha obscura, tá? Que vai te dar 20% de critical chance e 30% de critical magnitude. Porém, ela vai ter uma redução no seu total de dano e da sua cura em 15%. Mas isso aí já vai dar para suprir tranquilo com o que a gente vai adicionando aqui no nosso personagem. Ó, lembrando que a personagem é puro might, tá? Então, tanto os origem augurmente quanto os adaptativos, eles vão ser todos vermelhos, tá? Então vão ser todos das cores vermelhas aí. Eu estou utilizando aqui o da última DLC, tá? Do Super Choque, tá? Mas você pode ficar à vontade aí com o que você tiver, de preferência para ter um suporte melhor aí, o da última aí do Adão Negro. Aqui, nossos state points, como o nosso foco é em super poder, critical attack chance total e critical attack damage também, tá? Might and Power, o que sobrar você adiciona aí para sua arma, tá legal? Ok, isso aí é bem tranquilo da gente entender. Agora a gente vai para a cereja do bolo, tá? Essa loadout especificamente para Gyarados, ela deu um pouquinho de trabalho justamente porque o que eu queria trazer para vocês era uma loadout que consumisse menos poder possível e causasse o máximo de dano que fosse cabível dentro dela. Para começar, a gente vai utilizar aqui a granada de Napalm, que ela tem interação direta com queimaduras, tá? Isso ela vai infligir queimaduras aí em oponentes que sejam vulneráveis a esse efeito. O gás do medo, ele tem interação com a queimadura e eletrificação, tá? Tanto eletrificação ele vai causar dano adicional, quanto com queimadura você também vai causar esse dano adicional. Agora aqui a gente vai mudar um pouquinho, porque o canhão de Vortex, tá? Ele tem esse Dazed, né? Que ele vai causar esse dano adicional em inimigos que sejam suscetíveis a esse efeito, tá? Desde que eles estejam sob esse efeito. Lembrando que esses dois primeiros aqui, eles vão interagir entre si. O canhão, ele vai interagir com outro poder, que no caso aqui é o dardo paralisante, tá? E o dardo, ele é o seguinte, ele tem o Dazed, efeito de eletrificação, resfriamento e também a queimadura. Sendo assim, ele vai causar dano adicional em alvos que estejam sobre esses efeitos aí. Aqui a gente vai colocar o Stealth, lembrando que o Stealth ele tem o seu poder de interação, né? A sua ligação é com o Daisy, tá? Você tem ali um adicional, que são 2 ataques extras que você tem, mas esses 2 ataques aqui não vão entrar na loadout, tá? Não vão entrar na parte do Stealth, beleza? Bom, e para terminar aqui, o nosso supressor Torrent. O supressor ele vai funcionar da seguinte forma, tá? A sua granada ela tem interação com eletrificação e queimaduras. Já o lança-chamas dele tem interação direta com o Daze e congelamento, ou no caso ali o resfriamento, tá? Lembrando que nesses dois casos você vai causar dano adicional por conta desses efeitos, tá? Praticamente aqui você tem todos os efeitos que o gadget pode utilizar e você ter esse dano adicional. Como eu mostrei aqui, ó, na parte de stealth a gente vai estar com o New Venom Buster. Lembrando que o New Venom Buster ele vai aumentar a sua força e sua defesa. Isso quer dizer que ele vai aumentar o seu dano, tá? O Urge of Power, tá? Que é esse supercharge, ele vai ter a interação de eletrificação, mas para você que é DPS, tá? Além do defender a eletrificação, ele vai incrementar aí o seu critical damage e o seu critical chance. Lembra que você está utilizando aí, né, a barganha obscura. Você está com mais 20% e, se eu não me engano, mais 30%. Enfim, você está com a barganha obscura, vai aumentar esse dano aí para você. Vamos começar aqui com o supressor Torrent, tá? O Battle Display ele é um buff de arma, mas só que a gente vai utilizar ele para fazer o corte na animação, tá? Porque eu vou utilizar aqui o pulso eletromagnético, tá? O pulso eletromagnético ele consome uma boa quantidade de energia aí, mas vai dar pra gente restaurar posteriormente. Lembrando que o pulso eletromagnético ele interage diretamente com todos os efeitos que possam adicionar dano, né? Causar dano adicional
que o gadget pode liberar aí: eletrificação, daze, resfriamento e queimadura. Aqui nessa terceira opção eu vou utilizar a mina termal, mas você pode ficar à vontade de não colocar nada, tá? Porque a mina termal ela consome uma quantidade bem alta de energia. Uma outra opção é você utilizar o gás asfixiante, mas aí você já tem 2 supercharges e vai ser mais do mesmo, e aí vai acabar nem utilizando. A mina termal ela vai te dar um booster no dano muito grande, então você vai ter um dano bem significativo. Lembrando que ela tem interação com queimadura, o dazing e o congelamento, tá? Ou no caso, congelamento não, resfriamento, tá? Mas tome cuidado, use em doses homeopáticas, porque ela causa um dano muito grande, mas também vai gastar muita energia. E esses poderes são os efeitos de ligação que você vai ter. Aqui a gente vai experimentar essa loadout contra o solo. Lembrando que essa loadout, galera, você não vai precisar fazer troca dela, tá? Não tem uma loadout para solo, não tem uma loadout para duo, não tem uma loadout para squad e nem para sua raid. Essa aqui ela é perfeita para todos os parâmetros. Lembrando que, sendo assim, se você não tiver o Armor, ela é perfeita para você. Caso você tenha o Armor, vai ficar um pouquinho sem uso, só mesmo com relação à aparência, tá? Mas lógico, ela não tem essa necessidade de ficar mudando, tá? Essa loadout ela é fixada assim. Que já deu, né? Já deu ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ver, né, os parâmetros aqui pra gente ter uma comparação. Olha, são bons números, tá? São excelentes números, aliás, diga-se de passagem. Lembrando aí, galera, que os nossos vídeos de DC Universo, eles vão estar demorando um pouquinho para sair, mas vão sair e vão ajudar bastante vocês aí. Agora a gente vai fazer um teste aqui no grupo, tá? Simulando uma raid com um bom tanque aí, puxando todo mundo pro cantinho, pra gente poder estar utilizando todas as peculiaridades do seu DPS Gadget. Ou Gadget, enfim, é difícil de falar, né? O meu inglês é bem zoado, mas o importante é que dê aí pra vocês entenderem. E é importante também pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, tá? Não se inscreveu ainda? Se inscreve, meu parceiro. Se inscreve no canal e não esquece aí de deixar aquele like, vai ajudar demais o nosso trabalho, não custa nada pra você. E aproveita e compartilha aí o conteúdo de DC Universo em PTBR com quem mais precisa desse conteúdo em português, valeu? Bom, QR Code aqui no canto, tá? Se quiser ajudar, qualquer valor aí, o valor que tocar no seu coração, será muito bem-vindo. A rotação ela é bem simples, tá, galera? Começa 1, 2, 3, 4, liberou, tá? O efeito stealth, você utiliza, faz o corte da animação, seja ele utilizando, tá, a sua mina termal, tá? Você pode colocar a mina termal e depois você faz o corte, tá? Aqui eu fiz o contrário para mostrar para vocês que demora, tá? Se você não fizer o corte, você joga a mina termal e faz o corte com o Battle Display já para soltar o seu pulso eletromagnético, beleza? Bem eficaz isso aí. E o dano é esse absurdo aí que você tá vendo, crítico subindo direto aí na sua tela, tá? Não precisa mais eu falar nada, nem tem contestação com relação a isso. Basta você observar, tá? É esse momento que o hater chora, né? E a mãe não vê. Vamos dar uma olhada naqueles números maroto, tá? E a gente conseguiu atingir. Olha aí. Lembrando que no momento que você estiver no período na fase stealth, você tem ali o New Venom Buster ou o World Power, tá? Você utiliza primeiro o World Power, depois você pode utilizar o New Venom Buster,
que encaixa bem melhor aí pra você. E é isso, galera, o vídeo vem chegando ao final. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar, compartilhar o vídeo aí para chegar em mais pessoas, para que o nosso canal possa ter uma relevância aí dentro do cenário de DC Universo. E aguarde que o próximo vídeo de DC Universo não vai demorar, eu prometo que não vai demorar tanto quanto esse aqui demorou para sair. Tudo de bom sempre, valeu e tchau!